CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez dando prosseguimento ao estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje, dia 1º de novembro, são 19 horas, 7 horas da noite, mais precisamente já são 7h03, passa rápido. E o estudo de hoje é do capítulo 20, Renascença do Mundo. Está terminando, né? Já estamos concluindo já esse estudo. Só lembrando a todos que isso não é um estudo acadêmico, tá? Nós não seguimos as normas da ABNT, é um estudo doutrinário, é um estudo espírita de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo o mentor espiritual foi Emmanuel. Então, frisamos, não é um estudo acadêmico, ok? É importante, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso dá credibilidade, bota o likezinho lá, é importante. Se puder fazer algum comentário também, comente, que tudo isso faz com que a gente cresça dentro do YouTube e possamos levar esse estudo a mais e mais pessoas sobre a doutrina espírita, né? Sobre esse livro, que é um livro muito importante para a doutrina espírita, né? Então, vamos fazer uma prece curta para chamar o nosso querido irmão Éder Andrade. Então, eu rogo à espiritualidade amiga que nós possamos fazer um trabalho tranquilo, calmo, que nosso irmão Éder seja intuído, conduzido nas suas mais nobres vibrações, que ele possa desenvolver esse estudo de maneira que seja passado a todos nós tudo aquilo que ele estudou e que está nos transmitindo. Que seja criada uma redoma em torno do nosso irmão Éder, para que realmente todo o ensinamento venha da espiritualidade maior, sempre da espiritualidade maior. Obrigado, fique conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, querido Éder, como eu faço sempre, é contigo. Prezados amigos da CEIP, boa noite a todos. Estamos aqui dando continuação ao nosso estudo sobre o trabalho de Chico Xavier e Emmanuel, o livro A Caminho da Luz. Chegamos ao capítulo 20 e vamos falar hoje, de uma forma objetiva, sobre a renascença do mundo, renascença cultural. Como Emmanuel viu o período de renascença cultural de maneira a alavancar a evolução da humanidade. É interessante que a gente veja isso, que a gente possa refletir. Fazendo um breve comentário antes de iniciarmos, uma das coisas que estamos percebendo à medida que vamos estudando, que o conhecimento da doutrina, o conhecimento da história, o conhecimento das ciências, nos esclarece, porém, a compreensão vai nos libertar. Porque somente a verdadeira compreensão da verdade é que vai nos permitir um amadurecimento do senso moral, de forma a não recairmos nos erros que já cometemos. Então, em função disso, Emmanuel nos legou essa obra como
uma grande advertência à humanidade em 1938, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, tentando chamar a atenção de todos os homens da época com um nível de consciência maior do que estava por vir, e utilizando a história como um instrumento didático para que as pessoas pudessem perceber nas entrelinhas a mensagem espiritual que ele procurava nos passar. Então, eu peço ao nosso companheiro Ricardo, que está aqui nos bastidores, para iniciar o nosso PowerPoint, de maneira que a gente entre e comece a ver. O nosso primeiro slide, que é comum das advertências que a casa nos recomenda, e vamos ao slide referente à renascença do mundo, capítulo 20. Como o livro é composto de 25 capítulos mais a conclusão, nos falta apenas 6 capítulos para finalizarmos esse nosso encontro. Dando continuação, Ricardo, pode passar para o primeiro slide propriamente. Movimentos regeneradores. Curiosamente falando, tá? O movimento do renascimento cultural, ele não vai ficar restrito aos países como a Itália, como Portugal, como a Inglaterra, como França. O renascimento cultural, ele vai se desdobrar, abrindo, digamos assim, uma vibe, expressão moderna, que leva os homens a buscarem uma nova realidade. Então, por exemplo, nós vamos ter o renascimento no campo das ciências, no campo econômico, além do campo cultural. E o renascimento no campo das ciências permite que os homens desenvolvam, por exemplo, a navegação, desenvolvam instrumentos de navegação, e com esses instrumentos de navegação em novas embarcações, os homens busquem um novo caminho, não mais terrestre, mas agora marítimo, para o comércio que antes vinha sendo controlado pelos árabes do Oriente Médio. Nós vimos isso quando falamos sobre cruzadas. Então, agora, Portugal e Espanha, por exemplo, interessados em chegar à região das Índias para a compra das especiarias, estava muito mais interessado em utilizar todo o conhecimento da Renascença para investir na cultura ligada a uma tecnologia, se nós podemos dizer assim, ao surgimento de novas máquinas, novas invenções, e que essas novas invenções facilitassem todo o processo de navegação. Dessa maneira, a Espanha vai navegar em direção sempre ao Ocidente, e Portugal, buscando chegar às Índias, tenta contornar a África e chegar ao Oriente. Muito bem, o comércio vai ser a mola mestra, porque a diferença de valor do produto comprado nas Índias e comercializado na Europa pelos portugueses, do produto comprado pelos italianos na mão dos comerciantes árabes, era um valor absurdo. A diferença era uma coisa realmente estratosférica, e o que vai levar a Portugal a se interessar em fazer a viagem em torno da África e chegar até o Oriente. Aí nós poderíamos nos perguntar, muito bem, nesse capítulo, nessa ideia, onde é que Emmanuel quer chegar? Intercâmbio comercial, intercâmbio cultural, um crescimento, um florescimento de informações. Esse florescimento de informações e de cultura vai abrir as portas a uma renovação de ideias. E quando Emmanuel nos mostra isso, ele, ao mesmo tempo, está querendo dizer o seguinte:
o homem vai comprometer todo um conhecimento de uma história pela ganância do controle da economia de um determinado momento. Na verdade, sempre foi isso. Só que, naquele momento, quase 1939, antevéspera da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias e asiática, no caso o Japão, Alemanha, Itália e Japão, estavam interessados em dominar outras fontes de riqueza, que não eram mais as especiarias, mas o aço, o petróleo, o minério de ferro, né, para a produção do aço, o petróleo para a produção da gasolina, o carvão para estimular a indústria siderúrgica. Era um novo modelo econômico que leva grandes potências a disputarem os principais centros econômicos e fornecedores de matéria-prima. Da mesma forma que, no início das grandes navegações, o renascimento cultural, ele vai estimular as descobertas com as grandes invenções, o surgimento da bússola, do astrolábio, do papel, da pólvora, das embarcações com um novo design que permitiam, né, design é expressão moderna, com novas linhas que permitiam navegar em oceano aberto, vão levar os europeus a novas terras e, consequentemente, novas descobertas científicas que vão alavancar a cultura, vão levar os homens a uma nova realidade. Tudo isso tinha por trás o quê? A mola do comércio, o interesse econômico, por conta da grande diferença dos preços em que os árabes compravam as especiarias diretamente na região das Índias e a diferença absurda que era revendida aos italianos, que, por sua vez, revendiam a todo o mercado europeu. Quando Portugal compra diretamente das Índias e traz as especiarias e revende na Europa, o lucro é algo astronômico por conta da diferença. É alguma coisa assim absurdamente diferente. E isso estimula muito aos portugueses a realizarem um comércio direto com a região do Oriente. E a Espanha também tinha interesse nisso. E nesse processo de navegação atlântica, nesse processo de utilização de novas tecnologias, novas terras serão encontradas, como o continente africano será melhor conhecido, as Índias navegando pelo Oceano Atlântico e Oceano Índico, o continente americano como um todo e até mesmo o Oceano Pacífico vai ser descoberto. Então, essas descobertas, elas abrem a realidade europeia, abrem o mundo, se nós podemos dizer, para os europeus, e eles vão ter contato com toda uma realidade desconhecida até o momento. Então, é importante que a gente entenda que numa nova maneira de se pensar, uma nova realidade de conhecimento vai ser descortinada para a Europa a partir das navegações atlânticas, ou seja, as navegações fora do mar Mediterrâneo, porque as navegações do mar Mediterrâneo já eram conhecidas desde a antiguidade. Então, isso tudo funciona como um grande trampolim em termos de evolução, e que Emmanuel procura mostrar aos homens que eles não poderiam comprometer todo um conhecimento construído ao longo de uma história pela ganância de um determinado momento. Então vamos lá, Ricardo. Passando para o próximo slide, aonde nós temos a missão da América. Como eu disse a vocês,
Portugal e Espanha se lançam à navegação atlântica. A Espanha na frente de Portugal chega com Cristóvão Colombo à América Central. A descoberta da América, vista pelos historiadores, é vista como uma descoberta de um novo continente. Cristóvão Colombo realizou, ao longo da sua vida, 4 viagens para a América Central, e, a partir daí, a América vai ser conhecida como Índias Ocidentais, porque eles achavam que o continente americano fazia parte da Ásia. Eles, na imaginação deles, a Terra era menor e o continente americano era uma projeção do continente asiático. Eles ainda, nesse momento, não conheciam o Oceano Pacífico. Com o passar do tempo, descobertas serão feitas, mas agora nós vamos ver o ponto de vista espiritual. Qual a importância da missão na América? Receber espíritos exilados do continente europeu para que povoassem a América e abrissem campo para a reencarnação no continente americano de espíritos muito comprometidos no pretérito no continente europeu. A missão do continente americano era uma missão de apaziguar os ânimos dos espíritos. Porque no momento que os mesmos espíritos reencarnando no continente europeu, eles realimentavam os sentimentos de ódio, de vingança, de desforra no próprio continente. Mas do momento que esses espíritos pudessem ser transladados e reencarnassem no continente americano, América Central, América do Sul, até América do Norte, tá? Por intermédio dos degredados, dos exilados, porque nem todo exilado para o continente americano eram pessoas deploráveis. É lógico que vinham para cá ladrões, bêbados, prostitutas, mendigos, mas vinham também os indesejáveis no sentido político. Muitos foram degredados no continente americano por exílio político, porque eram pessoas que tinham conhecimento e que estavam incomodando as monarquias europeias. Então, muitos que vieram também eram pessoas que buscavam terras novas para cultivar, para plantar, um local novo para poder viver, que não tivesse uma história já tão desgastada. Tanto é que se costuma dizer que a Europa é o velho mundo, ou seja, um mundo viciado de formas de pensamento, de tradições, de uma cultura desgastada. E o continente americano, ele teria a oportunidade de receber de braços abertos espíritos comprometidos em um pretérito para poderem aqui reparar faltas cometidas através de muito sacrifício. Numa oportunidade futura, nós vamos falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando Cristo pede a Ismael para transformar o Brasil, que nós veremos futuramente, como um celeiro de almas para um porvir. Mas vejam, esse celeiro de almas não seria um celeiro de almas, digamos, escolhidas a dedo de forma evolutiva. Seria como uma grande sala de aula para receber os espíritos comprometidos na Europa ao longo da história da Idade Moderna e Idade Média, para aqui resgatarem provas através de um processo de reencarnação provacional,
é o que nós estamos vendo perfeitamente, não com relação apenas ao Brasil, mas toda a América Latina, de forma geral. Porque quando a gente pega a América Latina e pega o Brasil, né? Eu falando América Latina para distinguir os países de língua espanhola, nós vamos observar que existe uma carga de problema muito grande. E essa carga de problema reflete o quê? O processo reencarnatório aonde os espíritos comprometidos ao longo de toda uma história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, no continente europeu, reencarnam aqui para poderem, nessa terra abençoada, repararem faltas, corrigirem através da convivência uns com os outros, tudo aquilo que errado fizeram no passado distante. Os problemas que existem são problemas para serem tratados, para serem reeducados. Então a gente já começa a ver que a missão da América era uma missão cuja dimensão ia além da nossa capacidade de compreensão normal. Com isso, as potências europeias, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, jamais iriam imaginar qual era o destino para os povos que viriam para cá. Vieram os espanhóis, vieram os portugueses, vieram os franceses, vieram os ingleses e os holandeses. E esses se fixam aqui e vão se fixar formando colônias. E essas colônias recebem todos aqueles espíritos que já estavam tão desgastados na convivência, na sua região de origem, que são trazidos para cá, para que nessa nova escola de almas, nesse novo continente, eles pudessem viver de uma forma mais amorosa. Os problemas que se reproduzem aqui são reflexos de todo o ranço de uma história que ainda não foi totalmente dissipado ou corrigido. Somente com o passar do tempo, com o futuro, haverá a possibilidade dos homens compreenderem a dimensão da responsabilidade em relação ao continente americano. Só para os amigos terem uma ideia, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver que espíritos reencarnam no continente americano antes da chegada dos europeus. Reencarnam nas tribos indígenas, para que esses nativos, com uma vivência espiritual diferente, pudessem ser a ponte entre os europeus e o restante da comunidade de índios que viviam aqui no continente. Porque alguns índios não tiveram nenhuma dificuldade em fazer o primeiro contato com os europeus. Quem eram esses índios? Eram europeus que haviam reencarnado aqui um pouco antes, para poderem ser, digamos assim, os facilitadores na vinda dos europeus. Mesmo que esses europeus, no movimento de ganância, no movimento de tentar retirar do continente as riquezas, eles estavam vindo para cá, muitos para se fixarem, muitos para poderem estabelecer uma ponte, abrindo novas portas, para que outros viessem atrás, ou eles próprios, em reencarnações futuras, pudessem renascer aqui. É muito interessante a missão espiritual do continente americano em relação ao velho mundo. Então, Ricardo, podemos passar para o próximo slide. O plano invisível e a colonização do novo mundo. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então, o velho mundo, né, corresponderia à Europa e o novo mundo, o continente americano. Então, tanto os espanhóis como os portugueses, eles vão estabelecer inicialmente um contato amigável com os nativos.
para poderem interagir. O processo, digamos assim, de exploração, ele vai se dar mais quando os espanhóis e os portugueses descobrem as riquezas naturais, descobrem o ouro, a prata, descobrem madeiras de lei, descobrem produtos exóticos que existiam na região das Índias, produtos tropicais, como, por exemplo, cravo, canela, noz moscada, produtos que existiam na floresta amazônica e que, de repente, poderiam ser utilizados como especiarias, produtos exóticos. E quando isso tudo vai acontecendo, o interesse dos europeus em relação às terras descobertas vai se modificando. Por que vai se modificando? Porque havia por parte, inicialmente, dos europeus, o interesse na terra pela possível riqueza, mas também na possibilidade de que essas novas terras pudessem ser uma nova área de colonização, porque o continente europeu, após a peste negra, após todos aqueles problemas, a Guerra dos 100 Anos, digamos assim, aquele período conturbado do século XIV para o século XV, a população cresceu. E países como Portugal e Espanha já tinham uma população muito grande. Como eram países pequenos, eles precisavam de uma área extra, novas terras, para poderem não apenas se expandirem geograficamente, mas também cultivar essas novas terras com produtos exóticos, produtos tropicais, produtos que no continente europeu não davam para ser cultivado, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que já era conhecida pelos portugueses, mas que o clima europeu não permitia ser cultivado lá, nas ilhas do Atlântico. Eles cultivaram a cana-de-açúcar e trouxeram para cá. Agora, com o passar do tempo, o que vai acontecer? A motivação da colonização começa a ser um canal para que os portugueses viessem para cá, e os espanhóis também. E o rei, tanto de Portugal como Espanha, concedendo terras para que os portugueses e espanhóis viessem. E dessa forma, muitos aventureiros em busca de fortuna vieram para cá e muitos acabaram se fixando, construindo famílias, estabelecendo relações com os índios, num processo de aproximação, abrindo portas, se nós podemos dizer assim, ou abrindo precedentes para que o processo de reencarnação dos espíritos comprometidos com o passado europeu pudessem se dar no continente americano. Muitas famílias vieram para cá. No caso do Brasil em particular, nós vamos ter o surgimento das capitanias hereditárias, e assim como no território espanhol também vão surgir determinadas capitanias que vão abrigar administrações espanholas, e com isso muitos espanhóis vieram. Alguns vieram para administrar e voltar, mas muitos vieram para ficar. E com isso, núcleos de povoamento começam a surgir. Núcleos de povoamento onde inicialmente o indígena será utilizado como mão de obra para o trabalho, mas aí nós teremos uma interação. E nesse processo de interação, por intermédio de um relacionamento com os indígenas, os espanhóis e os portugueses, como eu disse aqui, abriram campo para o nascimento de muitos mestiços. E quem seriam esses mestiços? Os europeus, espíritos europeus, que reencarnavam aqui. Reencarnavam aqui para poderem, aqui, no novo mundo,
resgatar as faltas cometidas na convivência com os seus, digamos assim, ascendentes, que eram ao mesmo tempo seus colonizadores. Então, o indivíduo, o espírito reencarnava, mas ao mesmo tempo ele se tornava refém do colonizador português ou do colonizador espanhol. E ao mesmo tempo também outros viriam. E com isso, as comunidades começaram a crescer, principalmente ao longo do litoral. Não existiam estradas, todo o transporte, toda a comunicação se dava ao longo do litoral. A gente pode observar aí sempre a figura do litoral, os portugueses em contato com os índios, assim como os espanhóis em contato com os índios, e sempre embarcações. Essas embarcações fazendo a navegação litorânea permitia que os portugueses entrassem em contato, assim como os espanhóis entrassem em contato com os povos que viviam. Um comércio de troca, um intercâmbio, uma interação, uma miscigenação. A palavra que me faltava era essa. Foi através da miscigenação que se tornou possível o surgimento dos mestiços e a reencarnação de muitos espíritos comprometidos no pretérito, que não conseguiriam mais reencarnar no continente europeu, e pediram a espiritualidade para reencarnar no continente americano, para aqui, sentindo saudade do velho mundo, sentindo uma nostalgia em relação ao velho mundo, poderem reparar na construção de uma nova realidade, que a expressão é essa, construção de uma nova realidade, repararem as faltas cometidas, construindo uma sociedade para que outros viessem logo atrás. Então, Emmanuel começa a nos mostrar, de uma forma bem sublinear, que ele faz muito isso o tempo todo, de que o plano invisível ele estava organizando no novo continente as possibilidades de espíritos reencarnarem aqui, pela miscigenação entre os europeus e os nativos, para que esses espíritos pudessem construir núcleos de povoamento, e nesses núcleos de povoamento serem os primeiros, digamos assim, assentamentos para que outros viessem, e com isso uma civilização nova que fosse hereditária, né, do branco europeu e do índio, e mais tarde do africano. Digamos, os três principais troncos de formação da nossa sociedade. Assim como o espanhol, nós teremos dois grandes troncos, que será o branco e o índio. E no caso do Brasil, o branco, o índio e o africano. Então, a sociedade se formou, se miscigenou dessa maneira, e por intermédio desse processo de miscigenação, muitos espíritos vieram para cá. Até mesmo, só para dar uma rápida lembrança, que espíritos da época do Império Romano, quem nos conta essa história é Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, que solicitam do mundo maior a chance de reencarnar na África, naquelas tribos que viviam em guerra, são feitos prisioneiros e vendidos como escravos e vêm para o Brasil. Então, olha que circuito. O indivíduo vem do continente europeu, da Itália, ele vai para a África, da África ele vem para o Brasil, e depois, novamente, ocorre um processo de, como nós podemos dizer, migração. Italianos vêm para o Brasil
e todo mundo se reencontra novamente aqui. Então, vocês vejam que o Brasil tem várias colônias: japonês, polonês, italiano, alemão, espanhol. Então, essas colônias que existem hoje, elas abrigam indivíduos que já vieram para cá, reencarnaram aqui, até japonês, como eu falei. Então, isso tudo faz com que o Brasil seja uma grande coxa de retalho, uma grande escola, e cada comunidade dessa, uma sala de aula, para dar a oportunidade a esses espíritos para poderem se redimirem e repararem as faltas cometidas. Espíritos desgastados da relação entre eles no seu velho mundo, reencarnam aqui no novo mundo para poderem evoluir, para poderem progredir. Chega a ser até bonito falar uma coisa dessa, não é verdade? Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide, por favor. Muito bem, o apogeu da Renascença vai se dar, é óbvio, que na Europa, porque a Europa era o centro do mundo. E esse apogeu da Renascença, toda aquela carga, digamos, de invenções e descobertas, vai, digamos, se acentuar em alguns países, como, por exemplo, Itália. A Itália, ela foi o berço da Renascença, porque desde a Idade Média, que nós conversamos aqui, a Itália foi um centro de comércio. E esse centro de comércio, a Península Itálica e o Oriente Médio, vai contribuir para que reencarne na Península Itálica importantes espíritos que serão grandes artistas, que deixarão um grande legado. E a gente vê isso por intermédio das estátuas feitas em mármore de Carrara, aquele mármore branco, que se encontram, por exemplo, no Vaticano, de Michelangelo, por exemplo, onde a gente vê coisas assim fantásticas. Estátuas que chamam a atenção pela grandiosidade. E, ao mesmo tempo, as descobertas, como nós falamos aqui, a descoberta da imprensa com Gutenberg, que permitiu a produção em larga escala de textos que não eram mais escritos pelos monges que copiavam nos mosteiros. Agora, eles editavam em larga escala, e nós temos aí, na foto, da figura à esquerda de vocês, uma gráfica medieval, onde se imprimia em larga escala, provavelmente, a Bíblia, que era o livro que foi mais impresso naquela época. Então, a gente diz o seguinte, que essa renascença iniciada do alto clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso no mundo das ideias, criando as mais belas expressões da vida intelectual. E isso era possível porque você passava a editar livros. Os livros eram caros, mas eles passaram a ser editados. A literatura apresenta uma vida nova, e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Então, aquele momento cultural teve uma importância fundamental. Tanto é que ainda hoje os jovens que desejam estudar educação artística e têm recursos, eles vão para a França, Itália, Portugal, Espanha, e ficam maravilhados com as riquezas que encontram naqueles museus. Reflexo exatamente da cultura, do financiamento por parte dos comerciantes da arte, porque houve um determinado momento em que os comerciantes, que eram conhecidos como mecenas, os protetores das artes, eles, para terem uma projeção social na cidade que viviam, eles financiavam os artistas. Por trás disso tudo, a gente sabe perfeitamente que havia uma vaidade muito grande, mas o mundo espiritual estava preocupado em que essa cultura ela pudesse alavancar
a história da humanidade, de maneira que os homens deixassem de lado um pouco todo o lado mesquinho da sociedade e vislumbrassem uma riqueza cultural que pudesse alavancá-los em termos de um progresso. E isso vai ajudar com o surgimento das grandes invenções, como eu falei aqui, e repetindo para vocês, o que seriam as grandes invenções? A invenção do papel, o papel e da imprensa, a invenção da bússola, a invenção do astrolábio, a invenção da vela triangular. Por que vela triangular? Porque as embarcações elas possuíam velas retangulares, e a vela triangular é a vela utilizada ainda hoje dessas embarcações, principalmente agora que teve Olimpíadas, né? A gente vê a vela triangular nas pequenas embarcações, porque o indivíduo muda a posição da vela no barco e o barco continua navegando, mesmo que o vento sopre de forma contrária. Isso tudo vai dando uma bagagem de conhecimento que teve como pontapé inicial o movimento cultural da Renascença. Por quê? Muitos poderiam se perguntar, qual a relação entre um artista que faz uma estátua como essa aqui, que Michelangelo fez, e a imprensa? Um conjunto, digamos assim, um combo de descobertas foram oferecidas à humanidade pelo mundo espiritual, em vários setores diferentes, para que essas descobertas pudessem influenciar a humanidade como um todo, para o progresso. Vocês vejam que nós acabamos de falar sobre a imprensa com tipos móveis. Gutenberg o que fez foi inventar os tipos móveis que poderiam ser colocados um a um, de maneira a você imprimir um texto. Antigamente se talhava na madeira as letras de trás para frente, para depois se imprimir como um carimbo. Gutenberg vai desenvolver os tipos móveis em chumbo justamente para poder facilitar a montagem de maneira mais rápida dos textos e a impressão. E hoje, através do computador, isso tudo virou história, isso virou passado. Quando a gente vê falar em tipos móveis, aonde você monta, isso é coisa do passado. Hoje em dia, com o computador, ninguém compra mais livro de papel. A gente até compra, quando não existe o e-book. Mas a pessoa podendo compra e-book. E vai ler no computador, vai ler no celular, vai ler no tablet. Evoluímos. Mas a gente não pode esquecer dessa cultura. Uma cultura que foi a base de formação do mundo moderno. E Emmanuel, ele procura nos mostrar isso quase como quem diz, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão destruir um legado que foi construído através de séculos de sacrifício. E muito dessa cultura estava no território europeu, como, por exemplo, a Península Itálica. E, graças a Deus, a guerra, os bombardeios, não destruíram, ou podem até ter afetado, mas não afetaram de maneira tão expressiva a ponto da gente não ter esse acesso. O Vaticano, as obras, as construções do Império Romano estão lá para os visitantes irem conhecer aquela grandiosidade. É alguma coisa fantástica, eu nunca tive oportunidade de ir, quem sabe um dia vá, mas eu estou colocando isso para os amigos a entenderem. Não é apenas a questão do apogeu do renascimento cultural, mas a propagação, a profundidade em termos de dimensão e propagação. Ricardo, vamos passar para o próximo. O renascimento religioso está
interligado ao renascimento cultural. Aí os amigos poderiam perguntar como? Da seguinte forma, assim como a cultura ela vai promover uma renovação na forma de pensar, essa renovação na forma de pensar atinge a religião. E todos os homens com algum conhecimento da época, como Martinho Lutero, João Calvino, Erasmo de Roterdã, começam a perceber os desmandos e exageros do clero, porque todos os membros que representavam a Igreja Católica em pleno início da Idade Moderna, 1500 e alguma coisa, digamos assim, concomitantemente com o descobrimento do Brasil, ou achamento, acho que a palavra mais apropriada seria o achamento do Brasil, porque o Brasil, segundo os grandes historiadores, ele não foi descoberto, ele foi achado, porque, segundo se diz, Portugal já sabia da existência do Brasil. A Espanha não. A Espanha não sabia a existência da América Central, mas os portugueses sabiam a existência do litoral brasileiro. Então, isso é uma característica interessante, porque a nova maneira de pensar promovida pelo renascimento cultural atinge a religião. De tal forma que quando membros da igreja, padres comuns, percebem que o Papa Leão X, no ano de 1518, elaborou um livro chamado do Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria Apostólica, aonde se encontrava estipulado preço pela absolvição para todos os pecados. Chega a ser até um absurdo dizer um troço desse, mas é uma verdade. Ou seja, o Papa Leão X, que era considerado como o Papa da opulência, ele estabeleceu uma lista. Qualquer tipo de pecado cometido poderia ser absolvido, desde que o indivíduo tivesse condições financeiras de pagar pela absolvição. Eu não estou inventando, estou dizendo o que realmente existiu. Então, aonde que Emmanuel queria chegar com isso? Como se o homem pudesse atingir a salvação comprando a salvação. Então, Emmanuel, ao mesmo tempo que já estava dando aqui as cartas para falar sobre a indulgência, ele estava falando também sobre o absurdo daquela época de uns se acharem melhores do que os outros e talvez os escolhidos do alto, como a questão da raça ariana, da raça pura, como se fosse possível você selecionar organicamente um grupo de pessoas como se eles fossem as criaturas privilegiadas, escolhidas pelo alto, para dominarem e controlarem as outras. E Emmanuel faz um paralelo mostrando que o Papa Leão X, ao estabelecer esse livro absurdo, ele estabelecia valores para qualquer tipo de crime. Só para vocês terem uma ideia. Ele dizia o seguinte: o preço pela absolvição para todos os pecados, para todos os tipos de adultério, inclusive os crimes mais hediondos. É incrível dizer isso. E isso vai estimular o surgimento, dentro da Igreja Católica, dos primeiros reformadores, como Martinho Lutero. Tá? Vocês podem ver aí. O primeiro foi Martinho Lutero, depois João Calvino. Por quê? Porque era uma coisa absurda. O indivíduo cometia um crime, ia na igreja, se confessava, dizia que ele tinha cometido aquele crime e pediu perdão. Mas para que ele pudesse obter o perdão, ele tinha que ter uma espécie de um certificado. Esse certificado era como se fosse uma espécie de salvo-conduto, que era a indulgência. A indulgência, falando assim num português claro, era como uma espécie, digamos, de salvo-conduto, uma entrada, um ingresso.
o indivíduo comprava a entrada no paraíso, porque ele tinha o salvo-conduto. Com aquele salvo-conduto, ele passava onde ele queria. Agora, vocês imaginem, o indivíduo desencarna, chega do outro lado da vida, achando que ele encontra a salvação, e ele vai simplesmente viver o choro e o ranger de dentes, porque tudo aquilo não passava de um engodo. O pior é que o próprio indivíduo se deixava enganar, porque qualquer pessoa de bom senso saberia que a salvação, a absolvição de crimes hediondos não poderiam ser resolvidas desta forma. A igreja vendia indulgência, mas pior era aqueles que compravam indulgência acreditando na possibilidade de se salvarem comprando. E por que ele fez isso? Por que o Papa Leão X fez isso? Porque nessa altura eles estavam concluindo a construção da Basílica de São Pedro e a igreja precisava de dinheiro. Então, como precisavam de dinheiro, eles precisavam arrecadar dinheiro. Então, eles vendiam. E havia alguns monges que chegavam ao cúmulo do absurdo, como um monge chamado Tetzel, esse nome eu não esqueci, que ele dizia que quando você depositava o dinheiro na caixa de óbulos e rogava a absolvição dos pecados, as moedas, ao caírem dentro da caixa, tilintavam e os anjos no céu escutavam que você estava fazendo a sua doação. Então, havia, digamos, uma argumentação tão absurda que muitas pessoas se deixavam iludir, porque os indivíduos do clero, com muita habilidade, conseguiam arrecadar fortunas vendendo indulgências. Existe um filme que deve encontrar na Netflix, na Amazon, provavelmente, chamado Lutero. Leiam. Leiam não, assistam, porque vocês vão ver o absurdo que era a venda das indulgências. As pessoas em toda a Europa os padres vendiam indulgência e as pessoas compraram. Agora, Lutero, ele teve a proteção de um príncipe alemão que estava muito interessado em enfraquecer o poder da igreja na região em que ele mandava. E por isso Lutero vai ser protegido. E a doutrina protestante de Lutero, que vai bater de frente com a doutrina católica, vai ser difundida nesse momento. Então, a renascença cultural, ela vai esclarecer os homens e vai abrir campo para uma reforma, para um renascimento religioso. E esse renascimento religioso, ele vai, em alguns momentos, incomodar e muito a igreja, a ponto de que a igreja vai, mais tarde, ter que promover um movimento de contra-reforma, que a gente vai ter chance de ver ainda futuramente, porque ela começa a perder adeptos. E começa a perder não somente adeptos, mas perder aqueles que contribuíam financeiramente com a manutenção das obras. É interessante porque Emmanuel, ao nos colocar essa situação, ele procura mostrar que os homens se deixavam iludir de acordo com a sua conveniência e que a Europa estava dividida entre o interesse econômico de uma classe privilegiada que desejava desbancar outra classe. E, com isso, países como a Alemanha acabaram cedendo aos discursos proferidos por Adolf Hitler, assim como a Itália. A sociedade italiana se deixou arrastar pelos discursos proferidos por Mussolini, porque, após a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica vivida tanto na Itália como na Alemanha abriu espaço, abriu precedente
para que surgissem movimentos e ideias contraditórios. O indivíduo de bom senso percebia que aquilo tudo poderia levar o país a um caos de grandes proporções, e foi exatamente o que aconteceu. Ricardo, por favor, passa aí para a gente, para nós entrarmos no desdobramento da igreja. Então, nós vamos falar agora no surgimento da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela vai surgir por Inácio de Loyola. Ele funda a Companhia de Jesus alguns anos depois do surgimento do movimento protestante, mas com o objetivo de reprimir toda a liberdade de consciência. Ou seja, como a igreja, nós já havíamos falado aqui, que a igreja era um Estado dentro de outro Estado, ou seja, era uma potência dentro de um Estado, o que vai acontecer? A Companhia de Jesus, que deu origem à formação dos jesuítas, esses jesuítas, eles vão não apenas levar a catequese, mas vão iniciar um movimento de repressão religiosa muito grande. E por intermédio dos jesuítas, nós vamos ter o surgimento da Inquisição, do Tribunal da Santa Inquisição, com o objetivo de reprimir de forma violenta qualquer tipo de manifestação que agredisse a igreja na sua base. Por quê? Porque o movimento reformista, ele estava muito localizado no norte da Europa. E qualquer manifestação do movimento de reforma no sul da Europa, na Itália, nos Países Baixos, ou dos Países Baixos para Portugal e Espanha, deveria ser duramente reprimido, porque Portugal, Espanha e Itália eram países muito católicos. A França estava dividida, assim como a Alemanha. Então, qualquer manifestação nos redutos católicos, eles iriam reprimir de forma violenta. E o Tribunal do Santo Ofício levaria aquelas pessoas que fossem condenadas por heresia à morte na fogueira, sendo torturadas, como tem aí na figura do lado direito, onde aparece o indivíduo sendo torturado para que ele pudesse abrir mão da sua crença. E muitos, vejam bem, a questão não era apenas uma questão de interpretação religiosa, era uma questão de interesse econômico. Porque no momento que muitos deixaram de ser católicos e se tornaram protestantes, passaram a contribuir com uma outra instituição diferente da instituição católica. E a igreja passou a reprimir de forma violenta. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de pessoas condenadas à morte na fogueira era um problema sério. O Tribunal do Santo Ofício, ele, em Portugal e na Espanha, ele fez um grande número de vítimas. Isso antes da Companhia de Jesus enviar os jesuítas para a catequese no continente americano. Por quê? Para não dar brecha que os protestantes viessem para cá. Então, coincide o surgimento da Companhia de Jesus com o crescimento ou o processo de ocupação do litoral do Brasil e também da ocupação da América Central. Da América Central pelos espanhóis e a ocupação do litoral brasileiro pelos portugueses. Então, à medida que começaram a vir para o Brasil as primeiras expedições colonizadoras, vieram também expedições, até mesmo nas expedições guarda-costas, vinham padres para iniciar um processo de catequese dos índios, para não dar brecha dos protestantes virem para cá.
Porque na Europa o processo de perseguição ele era implacável. Século XVI foi um período muito implacável da perseguição religiosa. Muitas pessoas fogem do continente europeu, do sul do continente europeu, em direção ao norte. Por quê? No norte do continente europeu, a influência da Igreja Católica era menor. E por ser menor, a renascença nessa região vai ser uma renascença diferente. Só para vocês terem uma ideia, para mim não me alongar muito, por exemplo, a alquimia era proibida pela Igreja Católica. As tintas que os artistas usavam, elas eram tintas extraídas de frutas. Mas as tintas, com o passar do tempo, elas passaram a ser manipuladas quimicamente falando. Isso só para terem uma ideia. Então, na Península Itálica, os artistas usavam muitas tintas extraídas de produtos naturais. Mas as tintas a óleo, elas vieram a surgir no norte da Europa, onde a alquimia ela era liberada, porque a igreja não influenciava nessa região. Aí vocês podem me perguntar, e qual a grande diferença? Que as tintas a óleo permitiam aos artistas retocar os trabalhos. Já as tintas a água, feitas com plantas naturais, não. Então, o acabamento, se nós pegarmos os trabalhos dessa época renascentistas, tanto da Itália, como, por exemplo, dos Países Baixos, como a região da Holanda, por exemplo, né? Nós vamos observar que os trabalhos dos artistas alemães, os artistas holandeses, eles tinham uma qualidade de acabamento diferente. Por quê? Porque eles já trabalhavam com a tinta a óleo, enquanto que na Itália não, por conta do Tribunal da Santa Inquisição, que considerava o trabalho do químico como um trabalho negativo, embora a gente saiba perfeitamente que nos bastidores da própria igreja existiam alquimistas para poder desenvolver técnicas que pudessem ser usadas contra a reforma. É uma coisa muito doida, né? A própria igreja tinha nos seus bastidores aquilo que ela combatia fora das portas da igreja. E a Companhia de Jesus, inicialmente, ela não foi criada como um órgão de difusão apenas dos princípios culturais. Tinha como objetivo fazer exatamente como eu disse a vocês, perseguir a religião protestante. E o nosso último slide, para que a gente possa terminar, Ricardo, vamos para o último, a ação do jesuitismo, que é o último slide que ficou faltando. Na ação do jesuitismo, então a Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente os fins imorais a que se propunha. Até mesmo no continente europeu, a Companhia de Jesus procurava perseguir. E aconteceram casos aqui no Brasil e também na América Central, aonde pessoas foram condenadas à morte, só que acabaram sendo desterradas, ou seja, elas foram banidas do convívio com as outras, porque as leis aqui acabavam sendo um pouco mais brandas do que a aplicação das leis, eram mais brandas do que no território europeu. O Papa Clemente XIV, ele, alguns anos depois, mais ou menos, ele tenta conter a ação nefasta dos jesuítas. O lado nefasto. Por que eu digo lado nefasto dos jesuítas? Porque os jesuítas vieram para cá
iniciaram um trabalho de catequese. Aqueles jesuítas que iniciaram um trabalho de catequese junto aos índios, ajudando num processo de aculturamento do índio, de maneira até mesmo que o português, como os 7 povos das missões, esses não se comprometeram, moralmente falando. Ajudaram os colonos portugueses e espanhóis, auxiliando para que o índio aprendesse a falar português, que o índio aprendesse os ofícios do homem branco. De uma certa forma, os jesuítas estavam servindo ao Estado português, preparando os índios para o trabalho junto aos brancos. Mas não estavam se comprometendo, moralmente falando, num processo de perseguição tão violento quanto foi o Tribunal do Santo Ofício. Em alguns momentos, em cidades como Salvador e Rio de Janeiro, o Tribunal do Santo Ofício ele estava de olho na ação dos homens, principalmente nos desregramentos de uma sociedade em que ainda estava muito afastada da Europa e que havia uma certa liberdade de ação. Liberdade essa que permitiu que o português que viesse para cá, ele se miscigenasse com muita facilidade com o índio e com o africano. Dessa maneira, nós tivemos uma sociedade que se construiu, como eu falei há pouco, em cima de 3 troncos, o branco europeu, o africano e o índio. E desse processo de miscigenação excessiva que se deu no Brasil, nós tivemos uma mestiçagem enorme. Essa mestiçagem, ela diminuiu o espaço entre o colonizador, o índio e o branco, criando os mestiços. Tem um livro que até se os companheiros um dia tiverem interesse em ler, leiam, Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. E nesse livro mostra que a grande miscigenação, a grande quantidade de mestiços que nós temos, mulatos, morenos, mamelucos, o cruzamento, antigamente usava essa expressão, cruzamento, mas hoje nós usamos a expressão moderna, a mestiçagem, né? A mistura entre os grupos étnicos, permitiu estabelecer uma ponte. Tanto é que a gente vê que em determinadas regiões, os descendentes do branco com o índio, do branco com o negro, do negro com o índio é muito grande, principalmente norte e nordeste. Isso facilitou o processo de aproximação entre esses grupos, esses 3 grandes grupos étnicos, o que não vai acontecer tanto com o espanhol, porque o espanhol já não se misturava tanto com o índio quanto o português se miscigenou com o índio aqui na América Portuguesa. Bom, para que a gente possa ir finalizando com vocês, nós não podemos nos esquecer que dentro desses grupos humanos que vieram para cá, principalmente os grupos religiosos, haviam também os padres sinceros que sofreram a ação da Santa Inquisição. Muitos padres que trabalhavam para a própria igreja, franciscanos, jesuítas, agostinianos, acabaram sofrendo repressões por serem extremamente tolerantes com coisas que na Europa não eram, justamente para que a igreja e o Estado português não perdessem o controle econômico e político. E o melhor exemplo que nós podemos dar, para que a gente possa finalizar, é quando o Estado e a igreja estabelecem um acordo de comum interesse, quando o índio passou a ficar única e exclusivamente sob a proteção da igreja. E a igreja autoriza o Estado português a
trazer para o continente americano, América portuguesa, o africano. Então, o comércio do escravo africano no continente americano foi autorizado pela igreja. Então, isso foi um comum acordo, porque havia um jogo de interesse muito grande. Isso é um assunto que dá para falar quase que uma hora, mas eu estou comentando de uma forma breve, para os amigos entenderem que, apesar do renascimento cultural, o renascimento religioso, existiam interesses econômicos que acabavam falando mais alto. E como aqui, o continente americano era uma nova região, onde espíritos comprometidos no pretérito reencarnariam para poderem resgatar as faltas cometidas, aqui não seria um paraíso. Não seria, por exemplo, como muitos procuravam encontrar o Eldorado. Aqui seria uma nova terra, onde os espíritos que um dia reencarnaram no continente europeu teriam chance de reencarnar numa nova região, onde a vibração do lugar, os traços do lugar, e nada diriam a sua terra de origem. Ou seja, ele teria uma oportunidade, seria um terreno novo, para que ele pudesse trabalhar, prosperar e evoluir de forma diferente, rompendo todos os laços de ligação com o seu pretérito, com toda aquela história, com todo aquele ranço da cultura europeia. Eu convido os amigos a elevarmos o nosso pensamento em prece para agradecermos a Deus a oportunidade desse encontro fraterno. Talvez a gente não tenha conseguido falar tudo o que gostaríamos, mas falamos dentro do tempo que nos é possível. Benfeitores do espaço que nos ouvem nesse momento, sabemos que nós que aqui estamos conversando com os companheiros, também somos espíritos comprometidos que reencarnamos para saldar compromissos de vidas passadas. Que a consciência do estudo dessa obra aumente o nosso nível de responsabilidade de ordem moral daqui para frente. Que o homem velho possa ser regenerado através do trabalho e da prática do amor e da caridade. É uma tarefa árdua, mas não é impossível. Que a gente aproveite o restante dessa encarnação para semear o bem junto a todos aqueles que assim o desejarem. Que os amigos possam ter uma noite de paz e de luz. Que Jesus abençoe a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bem, concluímos aqui, né, mais um estudo, como sempre, muito bem feito pelo nosso querido Éder Andrade, e retornaremos em 15 dias, mais precisamente no dia 15. Dia 15 de novembro estaremos de volta com o capítulo 21, Época de Transição. Como eu falei, está terminando, né? Então, fique com Deus, que tenhamos uma noite abençoada de paz, tranquilidade, harmonia, e que amanhã possamos desenvolver um dia de muito trabalho, se Deus quiser. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.